Olá, amigos, leitores do Breaking Bad Brasil, como vocês estão? Eu sou o Fábio Lins e essa é mais uma edição do Breaking Cast, o podcast do Breaking Bad Brasil. Bom, hoje eu estou aqui para falar dos dois últimos episódios de Breaking Bad. Infelizmente, na semana passada eu não pude gravar um podcast exclusivo, né, para um episódio como eu estava fazendo, porque eu tive uma viagem já programada, né? Então, dessa vez o podcast será duplo, onde iremos comentar os dois últimos episódios de Breaking Bad que já foram exibidos, que foi o caso do Ozymandias e do Garden State, 14º e 15º episódio da quinta temporada de Breaking Bad. Falta apenas um. Eu estou gravando aqui no último domingo antes do fim da série, né, justamente no dia do fim da série, 29 de setembro. E eu não sei vocês, mas eu estou com adrenalina a mil, a flor da pele, esperando o que vai dar o desfecho dessa série que já entrou para a história da TV e eu já considero a melhor série de todos os tempos. Apesar que eu sou um pouco suspeito para falar, né? Tudo bem que eu tenho um blog de Breaking Bad, mas dentre as séries que eu já assisti, eu já assisti muitas séries, em torno de umas 150 séries que eu já assisti. Breaking Bad está no topo, principalmente após essa última temporada que tem sido com certeza a melhor temporada da série. E espero que termine um fim na altura que nós vimos até o momento. Não sei se vocês estão notando, minha voz está um pouco mais grave, né? Semana eu passei por uma gripe, mas acredito que não poderia deixar de gravar esse podcast para a gente comentar, né, alguns detalhes que ainda precisam ser ditos sobre os últimos episódios. Está um pouco mais grave, né? Estou sentindo um William Bonner no momento, mas vamos ver se vai dar para ficar assim até o final, pelo menos que fique claro para todo mundo entender. Lembrando que esse podcast tem spoilers, né, para quem não viu os últimos episódios de Breaking Bad, no caso o 14 e o 15, Ozymandias e Garden State. Então, se você ainda não assistiu, dê uma pausa aqui e depois de assistir volte para ouvir o que nós temos para dizer, o que eu tenho para dizer no caso, sobre esses excepcionais episódios da última temporada de Breaking Bad. Bom, chega de recado, chega de lamentações, agora vamos direto a falar de Ozymandias, um dos melhores episódios de todos os tempos, acredito que o melhor de todos os tempos na minha opinião. Eu tinha comigo, pelo menos em Breaking Bad, o episódio One Minute da terceira temporada, o sétimo, como o meu favorito da série, apesar que a reta final da quarta temporada foi excepcional também, mas esse episódio da terceira temporada foi marcado para mim como o melhor da série, mas Ozymandias foi esplêndido, foi o concurso, um episódio que trouxe coisas excepcionais, horripilantes, típicos da melhor série de todos os tempos, que é Breaking Bad. Então vamos lá. Primeiramente eu queria falar da ambiguidade do personagem Walter, né? É incrível como nós somos levados em certos momentos a amá-lo, em outros momentos somos levados a odiá-lo ao máximo. Essa montanha russa de sentimentos que acontece não só com ele, mas com a maioria dos personagens, fazem com que nós fiquemos a cada instante confusos com o que estamos torcendo no real momento da série. No caso de Ozymandias, nós vimos que Walter se tornou um monstro, né? Um monstro que levou todos ao desespero, inclusive Skyler, Flynn. Mas mesmo assim, nós conseguimos ainda tirar algo para continuar torcendo por ele. Não torcendo para ele viver feliz para sempre, mas pelo menos para que o que tem de bom dentro do personagem seja valorizado e o que tenha de ruim seja crucificado. Não só ele, como todos os personagens da série. E esse episódio, nós vimos que ele foi complementar ao tiroteio, né, que deixou a gente totalmente extasiado no fim do último episódio, né, no fim de Torragley. Então acompanhamos os últimos momentos de Rank e Steve Gomes, dois policiais que não poderiam sair dali de outra forma a não ser mortos, enterrados, inclusive na cova que o Walter cavou, né, por ironia, mais uma ironia ao destino. Naquele tiroteio, os dois teriam que morrer. Não tinha outra saída para eles. Ali a discrepância de armamento era imensa.
Só lamentei que eu achei que Hank poderia pelo menos mandar assim, um ou dois capangas de Jack pro espaço, né? Porque, pra, sei lá. Mas isso ali realmente é complicado, né? Era um tiroteio imenso que os dois estavam passando e a morte teve que vir. Apesar de o Walter ter implorado muito, implorado com veemência a vida de Rank. Não tinha outra saída a não ser matar Rank. Foi uma cena triste, né? Porque apesar de que Rank fez muito, não sei se... Não posso dizer que Rank merecia morrer, mas o caminho que ele estava seguindo era complicado e perigoso ao extremo, né? Ele realmente colocou a sua vida em risco para se vingar de Walter, assumiu a investigação sozinho, né? Praticamente, em busca da vingança, né? E esse meio é complicado, né? Esse meio quando a pessoa coloca o ódio acima da razão, como foi o caso de Rank, o fim não pode ser diferente do que ele imagina. E foi o que aconteceu. Uma cena extremamente tensa, extremamente comovente. Rank leva um tiraço na cabeça e dá o fim ao personagem que trouxe mais amor do que o ódio. Não sei vocês, porque Rank é uma das pessoas que mais sofreram nas mãos de Heisenberg, né? Teve o gostinho, né, de prender ele por alguns minutos, né, e teve até uma certa soberba após prender, ligou para Marie, tudo bem, ligou para Marie para tranquilizá-la, né, mas ficou debochando da cara de Walter, né, ele sem saber que poucos minutos dali a coisa ia ficar feia para o seu lado. E foi bem o que comentei, né, no podcast, né, ele estava tendo atitudes que justificariam a sua morte e não deu outra. Outra coisa que disse também anteriormente foi a respeito do tiroteio, né? Que muitos reclamaram que ninguém acertou ninguém, acabou daquela forma. Mas, gente, é Breaking Bad. Aquilo ali não terminaria de forma pífia, né? De forma sem nenhuma morte, né? E com certeza o início desse episódio, né? Veio para tirar todas as dúvidas das pessoas que ainda estavam com receio desse tiroteio. Incrivelmente o episódio teve, nós vimos apenas uma morte, mas foi incrivelmente impactante, né? Claro, o Steve Gomes nós vimos ele apenas deitado no chão, né? Levou algumas balas, não vimos o exato momento de sua morte, mas o episódio num todo foi extremamente impactante. A morte de Rank trouxe impacto, o desespero de Walter foi comovente, né? Porque apesar de que ele estava sendo preso, né, pelo Rank, ele não queria a morte de Rank de forma alguma, né? Inclusive, eu não acredito que essa morte possa ir para a conta dele. Apesar de que, claro, se ele tivesse cozinhado, começado a traficar, o Hank não teria morrido. Mas ali não, ali as circunstâncias dos fatos que foram sendo desenvolvidos que acabou levando à morte do Hank. Sim, o principal culpado seria Jack ou o próprio Hank. Em seguida vimos Jesse, né? Walter, ele realmente ali, todos fariam o que o Walter fez. Não dá para crucificá-lo. Apesar que todos amamos Jesse, em termos, né, às vezes nós odiamos também, né, como eu disse no começo do podcast, o Walter não poderia ter outra atitude a não ser mandar Jesse pro saco. Jesse, o personagem que colocou ele naquela situação, né, porque em Breaking Bad, vou te falar, não dá pra gente julgar muito as últimas ações dos personagens, porque nós ficávamos assim, mas se ele tivesse feito aquilo não ia acontecer isso. Mas se tivesse feito isso diferente, teria acontecido isso. Gente, isso é a todo momento, a todo momento. Se nós pensássemos assim, se o Walter não tivesse começado a cozinhar, olha o tanto de morte que eu teria salvo. Aí todo mundo fala do Jesse. O Jesse é um personagem que sofreu nas mãos do Walter, Rosenberg, enfim. Aí nós poderíamos pensar assim, mas o Jesse era um traficante antes de conhecer o Walter. Só que o Jesse era um traficante meia boca, né? Então quer dizer, não tem jeito, todos são culpados, todos têm problemas, todos têm há momentos que desabonaram na série, não tem jeito. Então nós temos que lidar com as situações de momento, né? Ali o Walter se vingou de Jesse de formas diabólicas, né? Vamos dizer assim. Primeiramente, ele queria que o Jesse morresse mesmo, pelo que aconteceu. Aí nós tememos pela morte de Jesse. Eu não sei vocês, mas quando o Jesse ajoelhou, passou os urubus ali, eu pensei, puxa, é o fim de Jesse. Mas, claro, Jesse, caso venha a morrer, não poderia ser daquela forma mesmo. Tem que ser uma coisa bem mais impactante, uma coisa bem mais emocionante, né? Mas sei lá, eu tô começando a pensar que Jesse irá sobreviver no final, mas isso aí é assunto mais para o grande finale. Mas Todd, né, é um personagem que incrivelmente diabólico, com cara de anjo. Todd é um personagem que é incrivelmente frio, né? Nós vimos ele matando aquele garoto motoqueiro, Dream Sharp. Depois nós vimos ele manipulando, né, as situações com seu tio.
E você olha pro personagem, você não dá nada por ele, mas ali tem um demônio dentro dele, né? Ele, além de ter um sentimento maligno, né? Ele é extremamente inteligente, né? E naquele momento ele salvou o Jesse, mas apenas pensando em si mesmo e no cozimento, né? Que ele estava prometendo a Lydia, né? Todd livrou a cara de Jesse, mas depois estourou a cara de Jesse, né? E pior, ainda chantageou o garoto para que cozinhasse para ele, para que pudesse salvar o que resta de sua vida, né? Que é Andrea, era Andrea, né? Infelizmente, e o garoto Brooke. Então Walter percebeu que a vida de Jesse nas mãos de Todd, né, seria pior para ele do que a própria morte, né? E para piorar ainda mais a situação, Walter joga na cara de Jesse, que foi responsável pela morte de Jane, causando ainda mais desespero no personagem, desespero em todos, né? Walter foi perverso, né? Ali, não é o Walter, ali é o Rosenberg, né? A versão má de Walter. Mas enfim, Walter deu um tiro de misericórdia com as palavras, né? Acho que Jesse entrou no mundo que ele queria morrer, ele queria apenas morrer e não conseguia. E naquele momento nem morrer mais ele pode, né? Porque a vida de Andrea e Brooke está em suas mãos. Essa primeira parte foi extremamente tensa, extremamente espetacular, né, no ponto de vista de produção, no ponto de vista de atuação. Era um povo, nossa, difícil até ficar falando. Toda vez eu falo dos atores, mas eles são excepcionais, gente. É incrível, 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 incrível. Depois disso, nós acompanhamos mais uma vez o Walter tentar fugir, porque ele chegou a um nível desesperador, né, que não teria outra saída a não ser sumir no mundo. Eu lembro, né, na reta final da quarta temporada, quando isso aconteceu, quando Gus levou ele pro deserto, né, ameaçou em matar a sua família, né, para deixar Jesse cozinhar em paz, né, e o Walter simplesmente voltou, né, para casa para pegar o dinheiro esse dado pela Skyler para Ted, né, se vocês se lembram. Mas ali ele chegou num ponto desesperador, não tinha o dinheiro, né? Da mesma forma que aconteceu agora. Ele saiu desesperado, queria fugir com a sua família, né? O Rank morto, a polícia ia atrás dele, não tinha jeito, né? Mas se deparou com um conflito familiar, o maior da série até o momento. Ali o Walter chega, né? E quer fugir, chama Skyler, Walter, quer pegar a criança para fugir. Mas Skyler, que até um certo momento estava sempre ao lado dele, sem questionamento, questiona Rank. O que aconteceu com o Rank, né? Porque a Maria tinha dito para ela que Walter estava sob custódia. Então Walter não conseguiu mentir, né? Na verdade, a verdade que ele disse não soava com verdade para ninguém. Ninguém entraria na ideia dele, porque ele continuava mentindo descaradamente e Skyler não conseguia mais acreditar nele, mesmo falando a verdade. Esse é o problema mentiroso, quando fala a verdade ninguém acredita. O Walter acabou dizendo, né, sobre a morte de Rank, mas não assumiu a morte de Rank naquele momento, né, mas Skyler não poderia pensar outra coisa. O Walter Jr. estava no momento também ficou transtornado pela morte de Rank, né, e que o Walter fizesse para se safar não conseguiria. Foi então que causou a atitude extrema de Skyler, né, com a faca tentando salvar a sua família. E naquele momento, não sei você, mas todos pensavam: gente vai morrer ali. Foi a cena, acho que foi a cena mais tensa do episódio, quem sabe até da temporada. Porque mesmo que, mais uma vez, não houve morte alguma, foi extremamente impactante ver Skyler e o Walter rolando pelo tapete de sua casa com a faca. Quando os dois caíram, eu pensei: a faca vai entrar na barriga de Skyler. Pronto, aí acabou. Na frente de Walter Jr. Nossa, foi desesperador só de pensar nisso. Infelizmente não aconteceu. Mas ali houve uma divisão, né, literalmente, da família. Walter Jr. protegendo Skyler, ligando para Skyler, foi emocionante. Enquanto o Walter gritava: nós somos uma família, né? Que é o principal motivo que ele fez com que ele começasse a cozinhar, deixar dinheiro para sua família e morrer em paz. O Walter tem uma atitude até desesperadora, né? Que é estranha do personagem. Dificilmente ele tem uma atitude assim impensada, né? Ele pega a garota Holly, né, coitada, e sequestra a garota Holly para o desespero de Skyler, né, que deita no chão ensanguentada, gritando pela sua filha. Foi uma cena assim, cara, eu nunca vi uma cena dessa em série alguma, velho. Extrema dramaticidade, muito emocionante, mesmo que ninguém tenha morrido.
Daí então pensamos, né? Nós estávamos tentando emendar o que nós vimos na premiere, né, dessa temporada, né? Em Live Free or Die, quando vemos Walter chegar, né? Depois de um tempo todo munido até os dentes, enfim. Daí nós pensávamos, o Walter vai ter que fugir, né? Sozinho, né? Mas com a criança, né? Claro, o Walter de cabeça mais fria, né? Ele teve uma atitude genial. Uma atitude que eu até o momento, eu não pensava que ele estava pensando assim. Por quê? Ele se separou, né? Ali ficou claro que a família dele estava completamente dividida, né? E o Walter liga, ainda assim, liga para sua esposa. Mesmo ela tendo ido contra a fuga, ele liga para sua esposa e diz palavras para tentar salvá-la. O amor de Walter a sua família é meio incondicional, né? Eu lembro que na terceira temporada, mesmo Skyler julgando na cara dele que teria traído ele com Ted, mesmo Skyler tentando separar dele a todo momento, ele não, eu vou ficar, você pode me trair com padeiro, com pintor, cozinheiro, sei lá o que falou na época, eu vou continuar com a família, e a família dele é acima de tudo, né? E eu achei que naquele momento teria essa divisão, eu achei que o Walter já estava desabafando, né? Porque naquele telefonema, ele só disse a verdade, ele não disse nenhuma mentira, né? Mas ele aproveitou e disse a verdade, né? Imaginando que a polícia estava na casa dele para tentar salvar Skyler, né? Apesar que nós vimos no episódio seguinte que não salvou totalmente, mas essa ligação aliviou a barra dela, pelo menos momentaneamente. Ela poderia ser presa ali imediatamente, né? Mas é complicado, porque Marie, ela não iria depor, né? Tinha um acordo com Skyler, né? Com a fita que eles gravaram incriminando o Rank, né? Mas o Walter ligou mesmo para tentar salvar a sua família amada. Não sei se ligou para salvar Skyler ou a família dele. Eu acho que foi a família inteira, né? Porque se Skyler fosse preso, né? O que seria de Walter Jr. e de Rolly? Ir viver com Marie? O Walter não queria isso de jeito nenhum, né? Então aquela ligação foi para todos, não só para Skyler. Episódio, assim, completamente excepcional, de tirar o fôlego, né? Termina emendando a série, deixando ela de forma cronológica, né? Mas eu pensava, não sei vocês, que em Grand State nós já veríamos, né, a partir do momento em que ele chega ao Albuquerque, né? Nós vimos também em Blood Money, né? Mas não. Grand State foi um episódio que mostrou os momentos que antecederam essa volta de Walter a Albuquerque. Vamos falar de Grand State então? Vamos lá. Claro que o Walter não ia fugir e simplesmente morrer em paz, né? Nós vimos logo no início que ele estava revoltado com a situação, né? Mas nunca passou pela cabeça fugir para sumir de vez. Ele queria fugir, mas apenas para ter um tempo, né? Para que não fosse pego e que planejasse os próximos passos de, no caso, Reisenberg. Grand State foi um episódio que trouxe a gente, né? Como eu disse, né, no início desse podcast, trouxe a gente agora para o lado de Walter, né? Para entendermos mais uma vez, o propósito que levou ele até esse momento, né? Porque o que fez a gente apaixonar pela série foi isso. Foi um cara de 50 anos. Imagine você ver 50 anos integramente, né? Honestamente, trabalhando para sua família, né? Aí você descobre que tem um câncer com 50 anos e chuta o balde. Fala assim, não vou morrer assim não. Não vou deixar minha família assim não. E começa a cozinhar, né? Claro, depois depois ele faz várias barbaridades, né? Que não são justificáveis, né? Mas mesmo assim, no nosso fundo, nós temos algo que faça nos gostar de volta, né? E Grand State mostrou isso pra gente, né? Nós vimos ele acabado, né? Sumiu no mundo, ele estava cada vez mais debilitado pelo câncer, né? E mesmo assim ele estava completamente deprimido por deixar sua família naquele momento. Esse cara estava sendo perseguido, né? Mudou de casa. Walter Jr. estaria passando por situações muito difíceis também, né? E o Walter, ele queria ajudar, né? Do jeito dele, né? Doando dinheiro, né? Um dinheiro esse que foi inocência dele ter achado que o Walter Jr. ia aceitar, né? Porque a morte de Rank, né? Pelas suas mãos, é uma coisa que seu filho nunca irá perdoar. Mas acredito que nesse final talvez o Walter Jr. possa saber integralmente quem é o seu pai de verdade. Porque
Culpem o Walter que for, mas eu não culpo o Walter pela morte de Rank. O Walter implorou ao máximo pela vida de Rank, não quis matá-lo em momento algum, mesmo com sugestões de Saul, né? Então, se o Walter Jr. souber, né, da verdadeira história, ele irá admirar seu pai novamente. Ali nós acompanhamos, né, nesse episódio o que veio antes de Blood Money, né? Antes de vermos o Walter voltando, né, buscando a Ricina, né, para tentar sei lá o que, isso já ainda é um mistério, nós não saberemos apenas em Felina, series finais da série. Mas o episódio veio sim para dar um alento ao personagem. E claro, como eu sempre digo, né, o Walter esteve várias vezes no buraco e contra-atacou, né, e o episódio serviu justamente, o final, né, principalmente, a mostrar que o Walter está pronto para contra-atacar. Detalhe que naquele momento, né, quando ele estava com Ed, né, pagando, né, pela companhia $10.000 por uma hora, né, foi incrível mesmo a carência do personagem. Nós fomos levados ao fundo do poço de Walter. Ali não teria como algo acontecer de pior, né. Ali ele estava apenas esperando a morte, né, e naquela conversa com Ed ele teve a preocupação de pedir pelo menos, né, não saberia que seria atendido, pedir que o dinheiro fosse encaminhado à sua família. Mas o Walter mesmo assim não entendeu que aquele dinheiro é amaldiçoado. É um dinheiro amaldiçoado. No começo de Ozymandias nós vimos que o Walter estava com câncer, mas ele tinha uma família feliz, né? E o dinheiro é a causa de todos os problemas dele. Porque às vezes as dificuldades fazem parte da vida das pessoas. Todos passam por dificuldades, né? Todos têm uma pessoa que morre de câncer. Mas se o Walter tivesse morrido de câncer no início da série, Skyler passaria dificuldades. Walter Jr. também. Holly da mesma forma. Mas eles não estariam tendo a dificuldade que eles estão tendo nesse momento, devido às atitudes de Walter, né? É uma coisa que ele não entende, é uma coisa que ele não entende, que aquele barril de dinheiro é amaldiçoado. E aquele dinheiro, ele não vai salvar a vida de ninguém. Mas já falando no fim do episódio, no momento que trouxe bastante impacto para nós, né, que nós vimos que o Walter iria se entregar, mas alguns fatores fizeram com que ele voltasse atrás e partisse para o contra-ataque que eu mencionei, né. Ele se depara com a reportagem, um programa de entrevistas onde Elliot e Gretchen, as pessoas que passaram, né, entre aspas, a perna neles, né, eles estão lá dando algumas informações. Primeiro, desacreditando ele de qualquer coisa, de qualquer envolvimento com a empresa que ele ajudou a fundar. A empresa que, se não fosse ele, não teria o sucesso que tem até hoje, devido à fórmula que ele criou e foi roubada por Gretchen, né? Ele vê aquele absurdo, né, aliado com o momento, né, com as informações que ele tem, que a sua droga está tendo um grande sucesso, que chegou à Europa, né? Apesar de que eu acredito que a primeira opção, né, que o desacreditamento, né, não sei se essa palavra existe, mas enfim, de Gretchen, fez com que ele isse atrás de redenção, vingança, sei lá. Porque ele sabe que a sua droga está sendo feita, né? Ele mesmo deixou instruções, né, para os capangas de Lydia, né, os primeiros, né, que foram dizimados, né, para o cozimento de sua droga. Claro que não tem a qualidade dele, mas ele sabia que essa droga estava sendo comercializada, né? Apesar que também sabia que essa droga não estava nada bem, devido à incompetência das pessoas que estavam gerenciando o negócio. Mas isso também foi sim. O ego dele puxou mais alto, né, a respeito do cozimento que está fazendo sucesso, né, de sua droga. Mas acredito que o ápice, né, dessa situação, da volta de Walter a Albuquerque, foi mais uma vez ver seu nome sendo desvalorizado, né? Porque o seu nome sendo desvalorizado é um dos pontos da série que fizeram com que o Walter começasse a cozinhar, né? Porque quando o Walter, no início da série, quando o Walter conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para sua família, ele continuou cozinhando. Por quê? Porque ali ele estava sendo valorizado, coisa que nunca tinha sido até o momento, né? Ele é uma pessoa de química, mal remunerado, né? Ele trabalhava em outro emprego para cuidar da sua família, no Lava Jato, que também ele era discriminado. Então, a partir quando o Walter descobriu que o que ele estava fazendo é algo único, é algo bom, ele era o melhor no que estava fazendo, ele continuou a cozinhar.
E escondidamente, né, isso mostrado no decorrer da série, ele acompanhava o desenvolvimento da Grey Matter, né, a empresa que ele ajudou a fundar e que valia no momento mais de 2 bilhões de dólares. Ele queria um império, ele queria o máximo, chegar ao máximo que um ser humano poderia chegar e queria conseguir o maior dinheiro possível que um ser humano poderia arrecadar, né? Por isso mesmo, ao ver Gretchen desvalorizando-o, ele chutou o balde, né? Literalmente assim, não quero saber, eu vou voltar e vou resolver o que tenho para resolver. E isso, né, muito bem ilustrado, né, pelo tema principal da série no fim do episódio, que trouxe o início da série de volta à nossas cabeças, né, motivando ainda mais nós assistirmos o fim da série, que provavelmente unirá as primeiras atitudes de Walter ao grande desfecho final. Acabei atropelando um pouco a história, né, mas eu queria comentar sobre o fim do personagem Saul, né, Saul Goodman, né. Logo no início vimos que ele também usou, né, da artimanha de fugir através do cara que conhece o cara que conhece o cara, né? Então ali nós vimos o fim do personagem, né? E o personagem não morreu, né? Não vai ser visto no season finale, né? Principalmente porque esse episódio foi escrito e dirigido por Peter Gould, né? Pessoa que irá comandar ao lado de Vince Gilligan a série Better Call Saul, que deverá estrear no ano que vem. Apesar de que a série se passará no passado, né, de Saul, né, antes de conhecer o Walter, ali esse episódio serviu para dar um fim ao personagem, que sumiu do mundo, né? Talvez ele gerencie uma padaria, como mesmo mencionou, se tiver sorte, né? Mas a vida dele é repleta de coisas interessantes que deverá ser abordado nessa nova série, que será um spin-off de Breaking Bad. O Walter tentou persuadi-lo ainda, né? Mas aquele momento ali, o Walter, ele está no fundo do poço, né, acabado, e não põe medo em mais ninguém naquele momento. E por ironia do destino ou não, vemos a despedida de Saul, acompanhado por Walter debilitado, o Walter tossindo, com câncer, falando alto dentro de si. Quando o personagem Saul foi inserido, né, na segunda temporada, vimos que Saul reconheceu Walter pela sua tosse, né, aquelas máscaras engraçadas, né, que ele e Jesse estavam usando, né, mas Saul conheceu Walter justamente pela sua tosse cancerígena, que no caso foi agora também. Ele despediu de Walter deitado, tossindo, sofrendo pela sua doença. Enquanto isso, vimos Jesse sofrer ainda mais. Nós achávamos que ele não poderia sofrer mais do que já sofreu e estávamos enganados, né? Ele está lá cozinhando, ele está lá sendo forçado a cozinhar para Todd. E claro, né? Parece que se passou mais de um mês, né? E ele não poderia ficar ali pro resto da vida, né? Porque ele saberia que ele seria morto a qualquer momento. Ele tentou fugir, né? E essa fuga foi completamente trágica. Infelizmente, uma cerca atrapalhou ele de fugir. E Todd, perversamente, não perdoou essa atitude de Jesse e acabou mandando Andrea pelo saco. Uma cena que a gente, olhando a expressão de Jordan Poole, cara, bate uma depressão incrível pelo que ele já sofreu, né? E que leva-nos ainda mais a torcer por um fim digno para o personagem, né? Se vai morrer ou não, não sei, mas agora eu acho que esse episódio serviu para mostrar que Jesse não irá morrer, né? O garoto vai ficar com quem, né? Eu acho que Jesse merecia terminar com Brooke, cuidando do garoto, né? De que forma, eu não sei, porque Breaking Bad, tudo pode acontecer, né? O pior pode acontecer. E Jesse se deparou com uma situação completamente infernal. Agora, Todd e sua gangue são os personagens, são as pessoas a serem batidas. Trouxeram um ódio incrível, né? Porque eu, no meu caso, eu quero a morte dolorosa de todos, entendeu? Quero que eles sejam derretidos, vivos, no em um barril com ácido. Não, eles têm que morrer da mesma forma perversa que causou várias mortes, né? Porque o único intuito deles é o dinheiro, né? Que é muito diferente, né, do que os nossos personagens passaram, porque nós sabemos do que tem de bom e o que tem de ruim em Jesse, em Walter, em Hank, enfim. Mas Todd e sua gangue, não, eles são pessoas diabólicas que têm que morrer da pior maneira possível, né? Ainda mais pelo que eles causaram nesse episódio, né? E apesar dessa perversidade, né, Todd manteve a vida de Skyler.
Acho que o respeito ainda, né, impera, né? Incrível como que Todd tem um respeito por Walter, né? E sabia que caso matasse Skyler, ele talvez estaria traindo, né, a pessoa que o seu professor, né? Porém, a atitude dele dentro da casa da família White foi perversa. A sua fala, né, o jeito que ele fala, manso, aquele olhar, é muito diabólico, né? O Jesse Plemons, que é o personagem que interpreta Todd, está, né, também, né, está tendo uma excepcional participação na série. Agora nos resta Felina, né? Episódio que se verá como series final de Breaking Bad. O nome do episódio não diz nada de excepcional, né? Foi um anagrama que Gilligan quis inserir, né? Referente à finale, né? Muitos tinham várias teorias a respeito disso, mas nenhuma se confirmou. Ele fez uma brincadeira bem legal, nada a reclamar ou considerar, né? O que deveremos considerar mesmo são os acontecimentos desse episódio que deverão ser explosivos. Já falando do que esperar para os series finais, né? Tem coisas claras, né, que nós podemos considerar. Por exemplo, eu não sei, de um jeito ou de outro, eu acho que haverá uma certa reunião, né, entre o Walter e Jesse. Sei lá, tudo bem, ambos um odeiam um outro nesse momento, mas ambos estão na mesma situação, lados opostos e com o mesmo objetivo: destruir Jack e Todd, né? Ambos estão com esse objetivo. E claro, né, o Walter ainda tem outros ainda a seguir. O casal Elliot e Gretchen não foi inserido à toa, né? Ele ainda tem a Ricina, né? Voltou para buscar a Ricina, né? E acredito que provavelmente Elliot e Gretchen talvez, né, poderão conhecer o poder da Ricina, mas é difícil imaginar o que esperar. A Breaking Bad dá isso pra gente. Breaking Bad te deixa em situações que você pode especular, e na maioria das vezes o que nós especulamos não acontece. E isso que é genial, porque não é nada previsível, nada previsível. O Walter voltou, está armado até os dentes, está com a Ricina. O que ele vai fazer? Ele voltou com objetivos de matar Jack, matar a sua gangue, Todd, enfim. Ele voltou para tentar recuperar o seu dinheiro. Ele voltou motivado pela falta de crédito que Gretchen deu a ele. Ele voltou para tentar dar alento à sua família e talvez esteja voltando para morrer. Aquela metralhadora, ele não vai sair atirando, né, igual um doido, né? Ele também nem é tão perspicaz a isso, mas ela vai ser usada em algum momento, podem ter certeza, tanto a Ricina. Vimos na quarta temporada que a Ricina estava lá e nunca foi usada, né? O Walter acabou usando o Lírio do Vale, mas agora não dá para saber se será usado, se não será. Ele pegou ela e acredito que veremos o poder dela, mas usar nele, vou falar a verdade para vocês, eu estou completamente cego do que poderá acontecer. Tudo pode acontecer, na verdade, e isso que é sensacional. O que eu disser aqui é mera especulação, né? Vai ser 50 e poucos minutos que ainda estou tentando imaginar como eles conseguirão contar tudo isso em pouco tempo, né? Mas a confiança que eu tenho em Vince Gilligan, a confiança que eu tenho em todos que fazem essa série, faz com que eu creia que será tão espetacular quanto o series finale da quarta temporada e que fechará a série de forma esplêndida. O series finale foi escrito e dirigido por Vince Gilligan, ele chamou essa oportunidade e eu tenho certeza que será um final que deixará-nos perplexos. Betts Brains já disse, né, no Facebook que é bom que não assistíssemos os series finais sozinhos, então podem crer que a coisa será extremamente tensa. Quem viver verá, e espero que fiquemos satisfeitos com o fim dessa série, que tanto nos marcou, eu pelo menos, a melhor série de todos os tempos. Essa foi mais uma edição do Breaking Cast, foi um pouco mais longa, né? Eu falei de vários episódios, né? 2 episódios no caso, mais expectativas. Eu queria agradecer a todos vocês pelos acessos ao blog, está bombando, está incrivelmente bombando em todos os quesitos. O podcast também está com um grande número de acessos. Infelizmente não pude gravar, né? Infelizmente mesmo, eu queria gravar um podcast separado, poderia estar falando mais detalhes, né? Mas espero que essa edição tenha dito
os principais pontos, né, dos episódios. E eu queria agradecer a todos vocês que estão comentando, recebo vários elogios, está muito bom. Estou recebendo vários e-mails de pessoas que estão fazendo tributo, estão fazendo homenagem à série em forma de imagem, em forma de vídeo. Eu ainda não estou tendo tempo de postar isso, mas eu postarei, né, isso mais pra frente, assim que essa correria, né, da semana da série terminar. Né? Digo também que o blog não vai terminar tão cedo, apesar da série estar terminando, né? Porque ainda tem muita coisa legal para ser postada, para ser escrita, virar aí o spin-off, né? O Better Call Saul, né? Então vocês vão ter que me aguentar por mais um tempo. Agradeço mais uma vez a vocês, lembrando que o nosso podcast está no banco de séries. Se você tem conta lá, marque o podcast como assistido, compartilhe, comente, enfim. Eu queria deixar um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham um belo domingo e que curtam os series finais de Breaking Bad da melhor maneira possível. Um beijo, um grande abraço a todos vocês e até semana que vem, o podcast final de Breaking Bad. Um grande abraço e até mais. Thank you.